Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês um bate-papo muito especial com um profissional que participou da mentoria de carreira comigo. Ele foi indicado por um outro profissional que fechou com a gente. Ele estava há mais de 8 meses participando de processos de entrevistas, de processos seletivos de diversas áreas. Era chamado pelos recrutadores, passava pela etapa do RH, mas quando chegava na entrevista com o gestor, ele não conseguia avançar. E aí eu fui entender o que estava acontecendo. O problema não era a experiência, nem o currículo. Ele tinha um currículo fantástico, uma trajetória fantástica também. O problema era a estratégia na forma de se posicionar na entrevista. Logo, percebi isso logo de início. Então eu pedi para ele voltar aqui e contar um pouco sobre o que mudou depois da nossa mentoria, porque já passou 2 meses e ele realmente recebeu sim. Eu queria muito que ele compartilhasse o que mudou depois da nossa mentoria, quais foram os pontos que fizeram a diferença para ele começar a apresentar com mais clareza e energia estratégias também nas entrevistas. Esse tipo de situação acontece com muitos profissionais. Tem experiência, tem capacidade, mas chega na hora da entrevista, não consegue mostrar o valor que realmente tem. E as entrevistas com o gestor não é apenas sobre responder perguntas. Entrevista com o gestor, você tem que ser estratégico. Você tem que mostrar os seus cases. É sobre mostrar de forma estratégica como você resolve cada problema com aquela área. E é isso que a gente fez. Quando você entende isso, a conversa muda completamente. E foi isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Se você sente que está preparado profissionalmente, mas não consegue avançar nos processos seletivos, talvez o problema não seja no currículo. Talvez esteja na forma como você se posiciona na entrevista. E é exatamente isso que trabalhamos na mentoria de carreira. E eu quero agora te mostrar o bate-papo que a gente teve, dele falando da experiência dele. Eu quero muito que você entenda, você se identifica com esse momento dele. Se tiver alguma dúvida ou querer alguma informação, estamos à disposição. Mas eu queria que você comentasse esse vídeo, se você já passou por isso, se você teve alguma experiência parecida, se você está nesse momento de fazer várias entrevistas com RH, mas não ter sucesso com o gestor. Se isso está acontecendo com você, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa dica. Segue a gente aí, se inscreve no canal, que eu quero contar mais experiências reais como essa. E depois me conta o que você achou do que ele disse aqui pra nós. Que eu levei de aprendizado, tá? Eu sou muito de analisar as coisas, assim, faço muito isso. Quando você está numa empresa e você está passando por um processo de transição para uma outra, a empresa ela mostra para você que ela é a melhor. É diferente. Quando você está procurando empresa, você tem que mostrar para a empresa que você é o melhor a todo momento. Por isso tem várias etapas ali que você faz. Essa daqui não foi fácil. Exato. Tive Não diversas imagino, eu entrevistas, imagino. Não, falei é com o que é diretor, cansativo. Não é porque fácil. os cases são chatíssimos. Os cases são muito chatos, porque você tem que entender a solução e você tem que desenhar uma solução, desenhar e montar uma apresentação que os caras consigam entender e comprar a tua ideia. Então, o case também, Exato. ele é desafiador, ele é muito legal, eu aprendi muito com os cases, mas ele é muito chato de fazer. Não, assim, eu acho que quando chega na parte do case, acho que, sei lá, 90% das pessoas tremem, porque realmente ali cara, eu preciso entender o que está acontecendo. E o case ali era uma solução de CRM, uma solução geral. Cara, eu tô aqui desenhando um CRM, agora eu tô perdendo conversão, eu tô perdendo entrega, eu tô disparando mais, e como é que eu faço para ser mais eficiente? Então, eu tinha que desenhar aí uma solução geral ali para CRM. Então, foi um puta desafio ali, né? Com O certeza. case. Então, o case ele é muito bom porque você acaba se desafiando a todo momento. Mas ele para quem vem numa fase negativa, ele traz, ele traz gatilhos negativos também. Mas eu lidei com E uma coisa boa, tá? e você acha que aquela técnica foi importante para você saber apresentar isso também? Foi importante essa técnica? Foi. Foi. Eu utilizava muito ela no dia a dia, meu cérebro está em transição, isso não vai me fazer mal, faz parte, eu tenho que passar por isso. Ajudou muito, assim. Eu utilizei todos os recursos ali. Eu entrei de coração, assim, na mentoria. Consegui avançar, cheguei a avançar com algumas conversas com os gestores, mas não passava dessa fase. Acho que era o principal gargalo, era a fase com o gestor. O gargalo era o gestor que estava pegando, né? Você chegava a passar com o Exato. RH, mas quando chegava com o gestor, travava, né? Eu lembro Quando que você chegava com o compartilhou gestor, isso. travava muito, assim. Sim. E aí, em qual momento você percebeu que talvez o problema não fosse o seu currículo ou a sua experiência, mas a forma que você estava se posicionando com o gestor? Ou com Ah, assim, a parte mais avaliadora, que é a gestão, sabe? pelo retrospecto, né? Eu conseguia ver que eu conseguia passar facilmente pela parte da gestão não, da parte do RH, mas quando chegava na última etapa, seja a etapa do case, né, ou a etapa final com o diretor ou com o gestor da vaga, não rolava. Cheguei a finalizar algumas que achei que estava concreto, mas no final não deu certo. Então, eu creio que 95% das entrevistas com o RH eu conseguia passar direto, mas quando chegava na questão do gestor, realmente travava.
Depois da nossa primeira conversa, né? A gente teve 2 encontros aí que é a que a gente tem. Qual foi o principal ajuste que você fez da forma de se apresentar nas entrevistas que você já viu que teve um grande impacto? Acho que foi no impacto da leveza das entrevistas. Assim, eu entrava, pelo retrospecto negativo, eu já entrava com aquela pressão de tem que fazer acontecer. E aí, a partir do momento que a gente conversou, e aí teve essa mudança de mindset como antes, troca de experiência. Que é realmente isso, é uma troca de experiência. E aí, se demete, tá tudo ok. Se não, é porque a vaga não era para ser sua. E aí, Exato. com isso, tirou um peso gigantesco das minhas costas. Assim, eu entrei muito mais leve, eu consegui mostrar quem era o Anderson de verdade ali. Porque aí as entrevistas começaram a ser mais descontraídas, assim. Eu consegui tirar essa leveza e mostrar de fato ali quem era o Anderson. E outro ponto também, já nas segundas entrevistas, é contar a minha história. Por exemplo, tive 4 méritos, fui promovido 2 vezes. Como é que eu cheguei nesses méritos? Como é que eu consegui essas promoções? Quais habilidades eu tinha, pessoal e profissional? Então, eu ia muito na história de, ó, eu era júnior, fui para pleno, fui para sênior, mas eu não contava como é que aconteceu, quais são os projetos e que fizeram eu chegar até as posições ou até o ganho dos méritos. Então, o segundo grande desafio e que abriu a minha mente foi, eu preciso contar uma história. Minha estratégia ela não está legal, eu preciso aprimorar isso, eu preciso contar como é que eu cheguei lá. E quem é o Anderson? O Anderson pessoa também, porque quando a empresa contrata, porque é profissional, ela também contrata a pessoa Anderson, não só o profissional Anderson. E aí, aqui uma pergunta. O que mudou na sua visão sobre entrevistas depois desse processo? Então, que nem você acabou de explicar. Então, eu queria entender. Você já foi mais leve, você já explicou isso, né? Mas o que mais, assim, mudou na sua mentalidade? Que você fale, olha, se você mudar isso, transforma e você realmente consegue atrair a vaga certa. Eu acredito muito que a forma como eu encarava as entrevistas, existia uma pressão gigantesca ali pelo retrospecto, tá? A partir do momento que eu comecei a enxergar que ali é uma troca, né, de experiências, trocas de vidas ali, realmente eu comecei a enxergar de uma forma diferente e, assim, muitas das vezes, chegou a ser até uma questão descontraída. Chegou um determinado momento, pelo retrospecto, que realmente era dolorido fazer a entrevista, né? Eu já sabia qual era o resultado, eu já sabia qual era a história por trás do que ia acontecer. A partir do momento que a gente teve essa conversa, essa mudança de mindset, eu comecei a encarar realmente como uma troca de experiência ali, tá? Eu comecei a me preocupar mais com as empresas que eu estava falando, o que ela buscava, e se tinha match com o que eu tinha de experiência e de visão como pessoa, como profissional. Você estava procurando emprego já faz quanto tempo mesmo que você estava, Anderson? Tinha aproximadamente uns 8 meses, eu acho, se eu não me 8 engano. meses já, né? Que você. E Aham. aí, agora, depois de quanto tempo a gente fechou a mentoria? Faz um mês, 2 meses? Quanto foi? Quanto Faz dois tempo? meses. Eu acho que, se eu não me engano, na segunda entrevista já deu match. E outra coisa Na que segundo realmente, encontro que a gente teve, né? no segundo, no segundo encontro, após o nosso término, a gente teve, não, acho que foi quase no nosso término, tá? Surgiram 2 entrevistas. Aí já na segunda entrevista, né, já deu match já com uma vaga. E outra das coisas que também me deu um norte ali gigantesco foi as gravações também. No meio das nossas conversas ali, Ju, eu não sei se você lembra, eu comecei a gravar as Sim, nossas eu ouvia tudo. entrevistas. Sim, Sim. sim. E ali foi uma coisa surreal, por quê? Porque ali você tinha insumos ali real do que estava acontecendo na entrevista. Não era uma interpretação minha para com você, ali era real, o que estava acontecendo real. E nessas gravações, eu consegui reanalisar e ver muitas coisas que eu poderia melhorar. Por exemplo, tinha algumas coisas que eu deveria ter passado como experiência, ou algum case que eu, no momento da entrevista, não passei. A forma como eu estava levando, a tonalidade da voz ali. é, Enfim, Tudo diversas isso faz coisas diferença, ali né? faz muita diferença. E, de fato, ali era real, era o que estava acontecendo. Ali eu consegui melhorar muita coisa. Opa, preciso melhorar nisso, nisso, aquilo. Eu consegui reavaliar os meus áudios juntamente com os seus feedbacks, e ali eu tive uma análise real de impacto onde eu precisava melhorar. Então, a gravação ali foi fundamental. Eu lembro quando eu comecei a me apresentar para você, ali não era um antes real ali, ainda tinha uma trava. E aí, com as gravações, não. Foi mais leve. E aí, quando a gente começou a falar, foi muito mais leve. A gente tivemos grandes informações e insights ali para melhorar esse comportamento, né, a questão da vaga e tudo mais. E outra coisa que fez eu olhar com um olhar diferente foi a questão, acho que é o DISC, né? É É o isso? Disque, né? Você se conheceu melhor, né? Através dele, né? Eu detalhei pra ti exatamente quem é Sim. o Anderson, né? Ô, Ju, se você chegar, a minha mãe me escreveu tão bem ali quanto aquele teste ali. Cara, eu fiquei assim muito surpreso do lado positivo. Tinha muita coisa ali que realmente eu sabia, tá? Sim. E tinha muita coisa que eu descobri ali no teste, assim. E eu comecei a me entender melhor. Eu sou assim. Tudo bem que a gente tem coisas a melhorar, tá? Mas tem coisas que a gente não muda. Tem coisas que é da essência da pessoa. E tem coisas que precisam melhorar ali, com certeza, que eu estou tentando melhorar até hoje. Então, disse que foi um norte também para entender como pessoa e como profissional ali, tá? Que legal. Isso pra mim, eu vejo que realmente faz um grande impacto nas pessoas que fazem o Disque e se conhecem através depois da nossa mentoria, sabe? Porque elas entendem exatamente quem elas são e como elas lidaram na carreira delas e como elas devem agir agora, né? Agora, depois de Exato. conhecer isso, né? Com certeza. Ele E te dá um norte realmente da sua essência ali. Após ali, eu lembro que depois do disco, eu veio assim, antes, eu quero entender a sua essência.
Ali tem muito como pessoa profissional, mas a sua essência. Qual é a sua essência? E era um ponto que eu nunca tinha me perguntado. Qual que era a minha essência, o meu propósito ali? E me fez refletir muito. Rapaz, mas qual que é a minha essência? Qual que é o meu propósito? Né? Então, ali foi um divisor de águas também, tá? Além Que dessa legal. questão de ver o lado profissional e também de me reconectar comigo mesmo, sabe? Exato, sim, se encontrar, né? Tipo, o que que eu quero pra minha carreira? Quem é o Exato. Anderson hoje no ambiente de trabalho? O que que o Anderson quer pra carreira dele? Então, pra mim é fantástico saber disso e saber que você agora levou o verdadeiro sim e tá recebendo um monte de outras Ah, vagas, né? De outras oportunidades que já tá o sim, mas ainda tem muitas empresas ainda batendo na porta aí do seu batendo. perfil, querendo te conhecer. Entendeu? Então, isso é fantástico pro meu negócio e pra mim poder apresentar para as pessoas o impacto que a gente tem com esse trabalho. E eu tenho um propósito mesmo de poder ajudar essas pessoas e elas realmente se encontrarem na carreira delas. Então, e aí, isso pra mim é fantástico. Agora me atualiza. Daqui eu não vou pôr mais nada no vídeo, me corta. A gente, agora é uma conversa entre a Aham. gente.